E é isso daí, senhores. Muito boas noites. Eu, Fábio Trevisan, depois daquele tempão sumido, né? Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do que eu tenho estudado em profundidade, né? A gente está aqui no TradingView, tá? Esquece Profit, esquece. Tchau, Profit. Beleza, maravilha. TradingView. Na versão grátis do TradingView, tá legal? Por que que eu sei que é grátis, né? Quando vocês estiverem olhando aí vídeos ou coisa parecida, tá vendo aqui em cima, ó, que tem esse Market Closed. Deixa eu abrir a minha ferramentinha aqui. Então, tem essa coisinha aqui, né? Esse é tipo uma ondinha igual, sei lá o que que é. Quando você coloca o cursor aqui em cima, ele coloca lá para você, né? One update every 5 seconds, ou seja, os dados de mercado eles só vão ser atualizados a cada 5 segundos. Só que tem uma outra pegadinha aqui, né? Eu acabei tendo uma conta da Tradovat, né? Que eu tô lá alimentando, passei, tá lá bonitinho, enfim, maravilha. E sempre que aqui volta para o modo diário, eu entro de novo e, enfim, e vou fazendo esse tipo de atualização. Mas, para ser bem sincero, a TradingView ela tem um outro método para a gente avaliar os futuros norte-americanos, que é através deste ativo aqui, chamado US Equities, tá? É um cálculo, né? É um índice CFD, ele é fornecido pela FXM, real time, você entendeu? Atualizado a cada 5 segundos da mesma maneira. E esse US Equities, ele agrupa os 4 principais índices norte-americanos. Nasdaq, né, o Russell, o SPX, SP500 e o Dow Jones. E isso torna as coisas bem interessantes, né? É sabido que esses 4 índices eles andam juntos, mas eventualmente um está um pouquinho mais para cima, outro um pouquinho mais para baixo, usando esse ticker. Não é que a gente consegue eliminar, mas a gente consegue filtrar um pouco essas variações, tá? E tomar nossas decisões, principalmente para mim, com relação a onde é que eu vou colocar o stop ou não na minha operação, tá? E existe um negócio muito mais legal, mas muito mais legal no TradingView e é uma informação que ela não é muito divulgada, né? De verdade, eu acabei de passar por um treinamento com o pessoal lá nos Estados Unidos, enfim. Ah, mesmo lá dentro dos Estados Unidos, esse tipo de análise, ele é pouco utilizado, porque você tem algumas coisas, algumas limitações de plataforma, por exemplo, mas eu acho que o maior problema é que os traders eles não estão acostumados com essa abordagem. É muito mais fácil, de repente, a gente ficar brincando aqui de topo ou fundo, né? Então, beleza, eu tenho lá um topo, eu tenho um fundo, eu tenho um topo mais baixo, eu vou vender aqui. Sabe, esse tipo de abordagem simplista, eu diria. E eu não estou dizendo que isso não funcione, tá? Eu gosto dessa abordagem. O que a gente enxerga aqui é que esse ticker ele tem um curso, né, de basicamente 24 horas, de 19 horas até 19 horas, então ele é contínuo e eu acho que ele é bastante legal para você fazer análises em time frames maiores e coisa parecida, entendeu? Aqui é o limite dos meus dados grátis, né, vamos dizer assim, que vai até 2019, mas dá para se virar bem aqui, né? Mesmo quando você baixa para time frames menores, né?
ele vai guardar aqui pra gente umas 10 mil barras ou coisa parecida. Tá vendo? Ó? Apareceu aqui, ó, Power Up Your Plan. Então, desde abril de 2025, tem coisa pra caramba, tá? Tem dados pra caramba, a gente não precisa de mais do que isso. Tá legal? Mas o ponto aqui em questão é o seguinte, né? Como é que a gente usa isso que os gringos lá chamam de market internals, né? Vamos colocar aqui. Os market internals. Ops, perdão. Né? Como é que eles usam isso daqui? O que significa internals? Né? Internals, de verdade, diz respeito ao que acontece lá dentro do negócio, né? Internals da internal, beleza, maravilha. Mas eles também são chamados de... Deixa eu colocar aqui, maior, porque fica melhor. Deixa eu ver se eu escrevo certo. Breadth indicators, né? Eles são indicadores do fôlego do mercado, numa tradução literal, né? E se eles são o fôlego do mercado, cara, quando eu associo isso aos futuros que estão intimamente ligados com o mercado à vista, né? De algumas ações ou de algum conjunto de ações, e se a gente procurar aqui no TradingView, só me ocorreu agora, né? Por exemplo, da gente procurar o Mag 7, né? ETP on Magnificent 7 CHF Index. Então, assim, o Mag 7 são 7 ações principais, né, lá dos Estados Unidos, que tem uma grande, né, negociação ao longo do dia. Então, a gente consegue analisar, né, o quanto essas Mag 7 elas estão se movimentando ou não, entendeu? Em termos de valores, em termos de oscilação ou coisa parecida, tá? Então é bem interessante isso daqui, né? Enfim, isso daqui é um índice, eu nem sei se esse índice é o índice certo de verdade ou não. Agora me deu curiosidade. Não, não é isso daqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Magnificent Seven. Não vai ter. Eu preciso dar uma pesquisada. Eu tinha achado outro dia, mas acabei não guardando o tique dela. Enfim. Mas beleza, tranquilo. Isso é uma outra coisa interessante também do TradingView, né? Eu coloco um outro ativo aqui, por exemplo, para comparar, né? Vamos, oh caramba. Move to new pane below, beleza, vamos tirar isso daqui. E isso daqui me permite ver, inclusive, os candles, né? Então, assim, ao invés de colocar o candle direto aqui em cima, um gráfico do outro, eu posso deixar numa janela aqui embaixo, né? E a gente pode fazer isso daqui também, né? Na Black Bull, que tem algumas coisas legais. Enfim, então, esse índice, US Equities, ele é uma composição dos outros índices. Beleza, Fábio. Mas o que você quer dizer com isso? Primeiro, a versatilidade da plataforma. Eu sugiro, né, assim que se puder, que você assine essa plataforma, tá? E assine com um pacote de dados, entendeu? Para você poder ter acesso a índices, enfim. Tudo que eu vou mostrar aqui em relação a marketing internals, a gente consegue de graça, tá? Esse daqui é o aplicativo do TradingView, não é a página. Eu prefiro o aplicativo, enfim. Mas tem quem use os navegadores, também dá para fazer isso daí.
todas as informações contidas aqui, elas são de grátis, né? O que são os market internals? Market internals são indicadores, são índices, né? Que eles foram criados para mostrar o que acontece por trás desses candles, tá? Isso daqui é o verdadeiro metajogo. Na minha humilde opinião, né? Eu falei humilde, na minha humilde opinião. Eles são melhores do que leitura de fluxo, eles são melhores do que o Level 2, que é o livro de ofertas, são melhores, tá? Ah, é melhor que Bookmap? Não, mas eles se complementam muito bem, né? Eu acho que não é questão de ser melhor ou pior. Como eu disse outro dia aí para alguém, não sei se foi, eu não lembro. O melhor é aquilo que você consegue dominar e que está te trazendo lucro, ponto. Né? Isso daí é o melhor, tá? Eu vou começar falando a respeito de um indicador, né, chamado de Market Internal, que ele é bastante legal, que é o Advanced Decline Line. Advanced Decline Line. O que é esse Advanced Decline Line? Linha de avanços e declínios. Então, assim, você tem algumas bolsas. Você tem as ações do NQ, que é do Nasdaq. Você tem as ações do Dow Jones. Você tem as ações de outras bolsas. Você tem as ações da Bolsa de Nova York. Desculpa, gente. E você tem aqui o Advanced Decline Line de todas as ações dos Estados Unidos. O que é o Advanced Decline Line ou AD-Line, né? A linha de avanços e declínios. Eu vou explicar como é que ela é calculado. Você tem uma ação que ela está num determinado nível de fechamento e essa ação ela fecha acima do fechamento anterior. Você conta um positivo. Se esse fechamento dessa ação ele foi negativo, você conta -1. Agora você pega todas as ações norte-americanas e faz isso em real time. Então, aproximadamente, eu vou chutar um número aqui porque não é um número exato, 6.800 ações que são negociadas no mercado norte-americano. Pensa no poder de computação e na riqueza de informação quando você pega individualmente cada ação num gráfico de 5 minutos, por exemplo. Tá? Eu vou colocar isso aqui, daqui a pouco a gente mostra. Num gráfico de 5 minutos. Essa ação, ela fechou aqui embaixo, mas nos 5 minutos seguintes ela fechou lá em cima. Então, a gente coloca mais um aqui, tá? Só para explicar. A ação fechou aqui num nível e aqui ela fechou num nível mais baixo, é -1. Pega 6.800 ações e faz isso real time. E você vai ter um índice parecido com isso daqui. E é óbvio, né, que esse índice ele começa a ser computado às 10h30 da matina, que é quando abre o mercado norte-americano em horário aqui do Brasil. Eu gosto muito desse tipo de visualização, tá? Mas eu gosto muito desse tipo de visualização. Então, quando eu vejo a linha de avanços e declínios, ou seja, as ações elas estão fechando sequencialmente para cima. Retornou para cima, retornou para cima, retornou para cimaço, retornou para cima, retornou para cima. Cara, o movimento hoje, a partir da abertura, ele foi basicamente isso. Subiu, retornou, subiu, retornou, subiu, retornou e ficou no zigue-zague aqui em cima, tá? E uma estratégia utilizando só esse market interno,
que é a linha de avanços e declínios, seria você simplesmente fazer um price action no próprio indicador. Entendeu? Ah, beleza. Fechou aqui embaixo. Quer ver coisa legal? Nos primeiros 5 minutos, o negócio veio aqui para baixo. Beleza. Fechou nesse nível, tá? O próximo candle fechou acima dessa mínima. Então, pera lá, né? Se o negócio fechou, as ações, elas se deslocaram para baixo nos primeiros minutos, mas elas não conseguiram simplesmente ultrapassar essa mínima. Para eu ter um movimento, né, uma tendência de baixa, eu tenho fundos mais baixos e topos mais altos. E não é o que está acontecendo a partir desse momento. E quando eu olho para os índices, para a composição, para o basket aqui dos 4 índices, né, para essa cesta, eu percebo que o índice está subindo. Cara, se as ações elas estão descendo, por que o índice está subindo? Que tipo de anomalia é essa daí? Né? A partir de um determinado momento, o Adeline simplesmente fecha acima, né, de um último pivôzinho. Faz um pullback com uma mínima mais alta que a mínima anterior. E é óbvio, gente, eu estou falando aqui de 5 minutos, tá? E de repente, pumba, entra um caminhão de ações. Deixa eu fechar isso daqui. Entra um caminhão de ações que estão fechando num nível. Deixa eu ver a canetinha aqui do TradingView, se tem canetinha aqui, não. Highlighter, deixa eu tirar isso aqui de cima. Brush, Arrow, vamos pintar com brush aqui. Eu tenho esse candle aqui, ó, tá? Que ele simplesmente engolfou todos os outros anteriores. Então tá, a partir desse ponto aqui, talvez, né? Talvez eu esteja inclinado a comprar ou tomar minha decisão de comprar. E olha que leitura simples. Putz, Fábio, simples assim desse jeito? Cara, não é questão de ser simples assim desse jeito. Talvez você precise de outras métricas, né? Pô, será que esse deslocamento ele é compatível com o deslocamento dos índices? Será que o negócio vai subir? Porque se eu olho para esse candle vermelho, por exemplo, eu vejo que ele tem quase o mesmo tamanho desse outro candle aqui. Mas o ponto aqui é o seguinte, você teve uma baita de um impulso nesse candle. E quando eu olho a mínima dele, cara, é complicado não acreditar nisso daqui. E a minha humilde sugestão, senhores, olhem, se vocês conseguirem analisar só isso daqui, a linha de avanço e de declínio, cara, já está super, mas super de bom tamanho, né? Isso daqui foi no candle das 11 horas, vamos dar uma olhadinha no 1 minuto, né? E ver o que a gente encontra. Então, eu tenho lá o início, né? 10h59, 11 horas. Quando eu coloco no 1 minuto, a coisa fica diferente, né? Tipo, putz, Fábio, será que eu não poderia ter tomado minha decisão por aqui? Será que eu não poderia ter feito isso daqui? Porque assim, essa mínima aqui, ela não foi transgredida. Aí, advance, decline, e assim, gente, essa linha de avanços e declínios, ela é extremamente poderosa porque ela combina as 6.800 ações do mercado norte-americano, combinando New York, combinando Chicago, combinando tudo que tem de bolsa, todas as ações. Isso daqui é um exame de sangue, pô, da bolsa norte-americana, né? E não é um exame de sangue qualquer, só para ver tipo sanguíneo. Estou falando de exame de sangue que eu sou dentista, entendeu? Cirurgião bucomaxilo, nas horas vagas
eu ainda trabalho com isso. Mas o ponto é, cara, isso daqui é muito poderoso, tá? Essa simples informação de quantas ações estão subindo nesse minuto ou estão descendo nesse minuto. Essa é uma informação que do curso lá que eu fiz, enfim, eu acho que é uma das informações mais importantes, tá? Uma das informações mais importantes, não a mais importante, tá? Durante um bom tempo da minha vida, eu estive estudando o OBV, né? E eu tentei achar alguma coisa similar ao OBV nisso que a gente chama de marketing internals, né? Quem me ensinou lá não tinha essa facilidade de olhar para esse indicador chamado TKVD, que eu não entendi ainda qual que é a tradução dele. Mas, de novo, isso daqui está sendo descrito aqui como o seguinte: US Stocks Volume of Upticks versus Downticks. Ou seja, ele está usando a linha de avanços e declínios e ele está ponderando esse indicador pelo volume. A mesma coisa que é feito no OBV. Se o preço, o fechamento está maior que o fechamento anterior, a gente soma o volume. Se o fechamento está menor, a gente subtrai o volume. O que a gente tem com essa combinação? E o legal do TradingView, né? Você pode colocar um monte dessas coisas aqui embaixo, vindo nesse botãozinho aqui mais, ó. Compare ou Add Symbol. Eu acho que deve ter um limite, mas eu nunca usei mais que o limite. Quando eu venho para cá no Style, eu quero Candles. E olha que coisa bizarra, né? Bizarro tipo, Fabio, as ações, elas estão sendo empurrados, elas estão fazendo cada vez mais upticks, ou seja, o acumulado das ações, ele está fazendo sempre fechamentos maiores do que os anteriores. Mas dá uma olhada no volume, principalmente a partir desse ponto aqui, ó. Vamos colocar em 5 minutos que fica menos informação na tela e fica muito mais fácil da gente olhar. Então eu estou vendo que o preço de fechamento, ele continuamente está sendo empurrado para cima, enquanto o volume está sendo empurrado para baixo. Cara, manipulação pura, na cara da gente. E o que é melhor disso daqui é que esse indicador internal, ele mostra o volume que está sendo negociado em cada grupo de 6.800 ações, mais ou menos. Tá? E é óbvio, quando eu descobri o TKVD, né, eu falei, cara, se isso daqui é igual ao BV, eu vou negociar usando o TKVD. E caí do cavalo, né? Como é que eu tomo a minha decisão usando só o TKVD, vendo o índice para cima e isso daqui para baixo? O jogo nos markets internals, ele é muito mais pesado, ele é muito mais grosso, ele é muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa que você tenha visto por aí, tá? E isso serve para a gente olhar para isso daqui e entender como tomar nossa decisão de risco, né? Porque vamos lá, aqui eu tenho a mesma situação no dia anterior. Se eu olhar para o movimento que está acontecendo na linha de avanços e declínios a partir da abertura, subiu o volume também. Desceu, o volume também desceu. Subiu avanços e declínios, subiu o volume também. Cara, eu olhei 1, 2 movimentos, eu acho que os caras eles estão indo para o mesmo caminho, né? Eu olho essa relação de fundo. Eu tenho esse fundo, eu tenho esse outro fundo, eu tenho esse fundo e eu também tenho esse outro fundo menor. Bicho, ganhou o topo. Eu vou pensar em comprar. Ou então,
usar uma defesa, esse é um conceito que eu gosto bastante, né? Para comprar uma determinada região, tá? Não existe assim tanta precisão, gente, mas existe a precisão em você avaliar os movimentos. Topo mais alto, putz, é alta. Cara, o que eu vou fazer aqui, ó? Assim que eu vir preço e volume partindo na mesma direção, é onde eu vou colocar o meu dinheiro. Porque os caras do dinheiro grosso estão colocando dinheiro aqui também, né? E aquela regra dos 50% que eu cansei já de falar no YouTube e tal, caramba, antes de tirar todo o conteúdo de lá, você defende os 50%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 minuto para ver como é que isso daqui fica. Isso aqui fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tá aqui, né? Quem comprou no 50% comprou. Mas tá, beleza. Eu vou comprar aqui nesse rompimento. Eu vou lá pro meu índice. Vamos pro Nas 100. Eu vou colocar o índice aqui embaixo. Deixa eu subir ele um pouquinho. Vamos colocar no candle. Beleza. Onde que eu vou comprar? Eu vou comprar aqui nesse rompimento. Putz, beleza. Comprei no rompimento. Comprei a 21.183. Eu sei que no meio desse caminho eu preciso defender. Então tá. Vamos colocar aqui. Tá? Ah, peraí. Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai ficar. Vou ficar mais ou menos por aqui, vai. Nessa região aqui. Comprei 21.182. Eu vou defender essa região aqui no 50%. Por que 50%, senhores? Porque para mim é a melhor relação de Fibonacci que existe, tá? Qualquer movimento para cima rompeu, ele pode vir buscar os 50% e retornar o que eu considero uma tendência extremamente saudável. Tendência para essa região aqui. Tá legal? O preço ganhou essa região dos 50%, cara, começou a ficar estranho, começou a ficar bizarro. Tá? E só para vocês entenderem como é que eu costumo negociar, eu, Fábio, costumo comprar nessa região, compro nessa região, compro nessa região e compro nessa região. Abaixo disso, ficou caro, não compro. Tá? Abaixo disso, eu vou analisar o meu stop e vou estopar a operação. Pronto. Por que eu decidi fazer desse jeito? Porque me ajuda com o gerenciamento financeiro. Simples desse jeito. Tá? Então, eu acabo olhando para os meus internals e imaginando, caramba, para onde é que está se movimentando o preço, para onde é que está se movimentando o volume. E dá até para a gente pegar algumas sacanagens, né? Tipo, o volume no TKVD fazendo topos mais baixos e o preço, a linha de avanços e declínios, fazendo topos de mesma altura, né? E os índices fazendo topos mais altos. Cara, é muito sacanagem, né? Só que num determinado momento, quando o volume ele perde aquele fundo do início do dia, nessa região, eu peguei uma boa parte desse movimento aqui, viu, gente? Cacilda, vende junto, meu amigo. Vende junto, né? Até aqui, por exemplo, você não sabia se realmente o negócio ia cair ou não, porque no final de contas, algumas ações fizeram um fundo nessa região. Mas quando a linha de avanço e declínio ganhou essa região, cara, o seu risco ele está uma máxima para cima, né? Uma máxima para cima, tipo, tá, eu esperei o negócio romper aqui. Ah, eu vou entrar vendendo aqui, mas daí eu vou, tá, espera isso daqui, ó.
pivôzinho. Subiu o preço um pouquinho, voltou, perdeu o fundo, cara, vendeu, seu stop está aqui em cima. Tá? Isso olhando dois indicadores. Dois indicadores que são extremamente poderosos na sua leitura. Só existem dados para esses indicadores a partir da abertura do mercado. E é por isso que eles aparecem meio como que quebradinhos, né? Quando eu uso o MLQ, como o meu gráfico eu posso configurar ele somente para as horas regulares, ele pode ficar assim, tá legal? E essa é uma outra característica desses índices, né? Eles podem abrir com gap, porque simplesmente as ações, nos 5 primeiros minutos, por exemplo, elas podem ter uma atividade extremamente grande de compra ou de venda, enfim, tá? Não existe um valor de referência para abertura. O que eu vi nesse curso é que existem valores, por exemplo, de volume ou mesmo da linha de avanço e declínios, que eles podem indicar mais força ou menos força, mas não é uma informação parametrizável. O que eu quero dizer com isso? Se a linha de avanço e declínios passar de 3.000, o mercado está em tendência de alta. Cara, nem sempre isso daí acontece e, particularmente, esse é o tipo de informação que eu decidi ignorar lá nesse curso, tá? Porque simplesmente no meu backtest visual o negócio não rolou, tá legal? Então eu gosto bastante de avaliar movimentos. O movimento, vamos pegar esse dia aqui, ó. O movimento ele tem que ser compatível, né? Se eu estou usando a linha de avanços e declínios, o movimento tem que ser compatível. Putz, Fábio, as ações estão sendo vendidas de maneira basicamente contínua. Só que o volume aqui, ó, ele começou a aumentar. Cara, o que eu faço? Nada. Não faz nada. Você não vai tomar decisão nenhuma até você entender que a linha de avanços e declínios, né? As ações, vamos dizer assim, estão indo para cima ou estão indo para baixo. Elas estão sendo negociadas com upticks ou com downticks. Então, a partir desse ponto, aonde a linha de avanços e declínios ela rompe aquele fundo, cara, beleza. Eu vou vender agora? Eu não sei se eu vou vender agora. Eu gostaria de esperar um pullback. Então, você tem um candle positivo, um outro candle positivo, e daí você tem um movimento rompendo esse fundo dos índices. Porque uma coisa é fato, gente. Índices e ações do mercado à vista, eles têm uma relação muito grande e de maneira positiva. Sobe ação, sobe índice. Beleza? Né? Agora, pode acontecer em pequenos trechos ao longo do dia das ações estarem sendo negociadas para cima, eventualmente até com um volume para cima e os índices para baixo. Então, tem que tomar cuidado, tá? De preferência, tudo tem que estar andando para o mesmo lado, entendeu? Tudo andando para o mesmo lado é legal. Às vezes aparecem buracos como esse nos dados, tá? Eu não sei se é um problema da falta de assinatura, eu não sei se é um problema, enfim, da base de dados deles, ou da velocidade, ou se teve feriado, não lembro, tá? Você vai ter dias, por exemplo, onde você não tem movimento de ação, cara. Você não tem volume, você não tem nada. E daí você faz o quê? Ficar caçando trade? Cara, não, né? E nos últimos períodos, né, desde a eleição do Trump, o mercado norte-americano ele tem se comportado de uma maneira meio errática, né? Antes estava fácil, cara, era só tendência, você só compra, compra, compra. Agora a gente tem que escolher trechos, né, para comprar. Como aqui, por exemplo. Tá legal? Olha que coisa legal, né? Vamos marcar aqui. Preço para baixo, linha de avanço e declínios para baixo, TKVD, volume para baixo. O preço sobe,
a D-line sobe, topos mais baixos, topos mais baixos, topos mais baixos. O que eu vou fazer quando o índice perder essa linha de tendência? Cara, eu vou vender, né? Entendeu? Eu vou vender junto, tá? É a minha melhor chance. Pelo menos é o que eu acho. Tá? Eu acho que fica extremamente assertivo quando fazemos dessa maneira. Vamos voltar lá para o US Equities. Tá aqui, né? Eu gosto disso daqui da FXCM, né? Existe esse outro aqui que ele também aparece aqui, enfim, tranquilo, tá? E sempre lembrando, ó, dados real time, só que com o update a cada 5 segundos. É isso que a gente tem quando a gente não assina o TradingView no plano Basic. E quando, se você assinar o plano Basic, os dados eles vão ser atualizados um pouco mais rapidamente, mas não real time, né? Quando você compra o pacote de dados, aí você tem acesso a dados real time. Tá legal? Existe um terceiro interno que eu gosto muito, que para mim é o verdadeiro. Adilio, beleza, tranquilo. Eu vou deixar gravadinho lá, depois está no grupo. Valeu. Existe um terceiro marketing interno que eu gosto muito, que eu chamo de tape reading, né? Ele, para mim, é o verdadeiro tape reading, né? Ué, como assim? Impossível entrar no chat? Mas você tá no grupo, ô Daniel. É só você acessar lá a transmissão, entendeu? Não precisa entrar, é só você acessar. Pode acessar lá. Tá lá. Acho que você consegue entrar sim. Deixa eu escrever para ele. Sem ser pelo link. Mas vai ficar gravado de qualquer maneira. Acabei perdendo a importância do negócio, deixa eu voltar aqui. Existe um segundo, um terceiro, que eu digo que ele é o verdadeiro tape reading, né? Que é o indicador TIC, né? O TIC.US. Por que US? Porque é sobre todas as ações do mercado norte-americano. E esse daqui eu faço questão de deixar aqui em cima para a gente poder interpretar isso daqui de maneira adequada, tá? Esse indicador TIC é como se fosse o Advanced Decline Line, só que sem acumular esses valores, tá? E por que que isso é importante, Fábio? Porque isso daqui mostra para mim qual é o nível de atividade que eu tenho em determinado momento nas ações. Então, esse nível de atividade, para mim, ele é extremamente importante, tá? E ele é como se fosse um grande dedo duro estatístico, né? Se eu acabei de falar que o mercado norte-americano como um todo, ele tem lá 6.800 ações aproximadamente, tá? Quando eu olho para esse indicador TIC, eu estou dizendo o seguinte: quantas ações estão sendo negociadas para cima e quantas ações estão sendo negociadas para baixo, né? Vamos perguntar aqui para o Grok o que é o indicador TIC. E vamos ver o que ele responde para nós. O que ele faz? Quando uma ação é negociada a um preço maior que o da transação anterior, você tem um uptick. O índice e downtick o contrário.
é calculado subtraindo os números de ações em downtick do número de ações em uptick. Por exemplo, se você tiver 1.200 ações que estão em uptick e 800 em downtick, o TIC-US tem um fechamento de mais 400. Tá? E daí ele tem algumas especificidades, enfim, dá para você perguntar lá, fica legal. Mas basicamente, né, quanto mais verde você tem com relação à abertura e fechamento desse indicador chamado TIC, mais força você tem naquela região, tá? E aí você pode escrever no TradingView vários indicadores chamando esses índices para você poder montar o seu indicador, tá? Dá para fazer isso daí fácil no Grok. Enfim, eu estou montando lá um treinamento onde eu pretendo colocar desde como você vai escrever o indicador, né? Quais índices você vai procurar e fatalmente dando algumas ideias de trading, né? Esse é o ponto. Então, se aqui embaixo, com a linha de avanços e declínios, eu tenho o deslocamento das ações, o preço, acumuladamente, se elas estão indo para cima, se elas estão indo para baixo, e com o TKVD eu tenho volume, aqui eu tenho quantas ações efetivamente estão sendo vendidas ou compradas num determinado grupamento de preço, tá? E só para vocês entenderem, né, como é que a gente integra tudo isso num trading system, né? Eu vou ver ainda se eu consigo liberar isso daqui para quem está afim, né, no TradingView ou não. E dessa maneira eu consigo ter o indicador TIC, né? Ter os níveis que eu considero fortes ou não, e em cima da abertura, deixa eu colocar num minuto, vou diminuir um pouco a escala. Em cima da abertura do dia sobre o US Equities, né, que é o pool, eu tenho as minhas linhazinhas que vão dizer para mim, em vermelho, qual que é o comportamento do VIX, em branco, qual que é o comportamento do US Equities, e em verde, qual que é o comportamento da minha linha de avanço e declínio. Tá? E eu tenho também a coloração das barras, né? Então, é um sistema de trade onde eu consigo avaliar no gráfico em que pontos houve atividade profissional ou não. Eu posso usar isso daqui nos 5 minutos. Né? Hoje o dia foi assim. E a partir dos 5 minutos eu posso tirar as minhas conclusões, né? Posso determinar se eu vou comprar, se eu vou vender, o que, que eu vou fazer, enfim, né? Baseado no sentimento do mercado. Então, se eu tenho o VIX trabalhando abaixo da abertura do dia e o índice, né, e o Equities, que é a linha branca, trabalhando acima, cara, eu vou pensar em comprar, né? E é aqui aquela situação que eu mostrei no início, de topos e fundos, depois se você quiser coloca aí na tela, ou a linha de avanço e declínio e o TKVD, onde simplesmente os caras decidiram começar a comprar, né? E se eles decidiram começar a comprar, quem sou eu para dizer, deixa eu colocar o quadradinho, que eles não devem comprar, né? E se eu tenho essa região dizendo para mim, Fábio, pode comprar? Eu tenho 50%, né? Nesse candle aqui, o preço ele veio aquém dos 50%, mas talvez de uma maneira que você pudesse gerenciar isso daqui. Vamos usar os 5 minutos. Vamos voltar lá para a escala.
E vamos dar uma olhada no que o preço fez aqui, ó. O preço ganhou 50%. Aí o preço desceu, mas não venceu a barreira daquele primeiro candle que decidiu a brincadeira. Olha o que o preço faz, ele volta no meio do negócio. Voltou no meio, ultrapassou de novo, mas sem chegar lá no fundo, entendeu? E daí os caras decidem, falam, não, aqui quem manda é quem está comprando, entendeu? E a partir desse candle a gente tem um deslocamento de preço, um rompimento ou coisa parecida. Eles trazem o preço de volta até a linha dos 50%. E a partir dos 50% você toma a sua decisão de comprar ou não. Entendeu? E por aí vai. Esse indicador também mostra, né? Os sobrecomprados da vida. Dá até para você brincar de fazer day trade aqui, mas eu uso de outra maneira. E daí, a partir dos sobrecomprados da vida, né? Overbought, oversold, OBOS, por conta da atividade do TIC, eles começam a vender e encerram o expediente, né? Quando a gente olha essa divergência, né, entre a linha de avanço e declínio, a partir daqui, ó, topo nos índices, né? Só que a linha de avanço e declínios, ela continua subindo um pouquinho, né? Tá diferente, entendeu? Aqui a gente tem esse fundo que foi transgredido, né? Na linha de avanço e declínios, e isso acontece a partir dessa região, né? Ou seja, deram uma distribuída aqui, venderam, enfim. Daria para tomar algum tipo de decisão, Fábio? Cara, eu não sei. Eu até faço esses trades aqui, mas para mim isso daqui é contra a tendência, né? Já que eu tenho índice trabalhando acima do VIX, né? Putz, Fábio, por que VIX? Ninguém falou para vocês que o VIX, ele também é um market internal, entendeu? Ele é um dos market internals. E beleza, e tudo bem, né? Que bom que a gente sabe disso daí agora, tá? Eu acho que é isso, né? O negócio se estendeu pra caramba, mas deu para mostrar bem o que é esse conceito de marketing internals, né? Na minha humilde opinião, vocês podem fazer igual eu fiz, né? Vim aqui no Grok e perguntar para o Grok o que é o marketing internals, né? Ele vai responder para você um monte de coisa, né? A minha ideia é, daqui a um certo tempo, daqui a pouquinho, liberar um treinamentozinho, né? De como é que a gente vai usar essas informações e de como é que a gente pode escrever esses indicadores, né? Para o TradingView, né? Aprendi, rapidão, é fácil, mas se você tiver uma orientação direcionada, eu acho que fica um pouco melhor, tá? Enfim, é isso daí, gente. Tá bom? Agradeço bastante a presença de todos. Acompanha lá no canal, no YouTube. Voltarei a ativar aquele canal e a gente se fala.